Olá, no espaço aqui multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e também nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital. Nós conversamos com o deputado federal Rodrigo Agostinho. A gente está fazendo sempre um encontro que puder com o deputado aqui na base, na cidade, para poder atualizar as questões do Congresso e, lógico, também dar oportunidade para ele aqui na rede pública, na nossa missão, junto com a Câmara Federal e o Senado, nessa rede integrada que passa pelas capitais e boa parte dos municípios médios do interior do país, de conversar com você aqui na nossa aldeia. Rodrigo, você acaba de ser eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, uma comissão, nós falávamos fora do ar, certamente bastante ativa e também com uma série de temas nacionais de relevantes implicações. Tem a questão da produção do setor agropecuário em relação a licenças ambientais, demarcação de terras, a questão da mineração, os agrotóxicos que já eram demandas que vinham sendo discutidas no final do ano passado, enfim, uma agenda bastante complexa. Sim, foi extremamente disputado essa presidência. São 513 deputados disputando a presidência de 25 comissões. Então não foi um processo muito simples não, mas eu acabei contando com o apoio forte do meu partido e acabei vencendo essa parada. Semana passada, na primeira reunião, nós aprovamos a convocação da ministra da Agricultura e do ministro do Meio Ambiente para que possam dar explicações, apresentar plano de trabalho. Nessa semana nós já vamos votar a relatoria de vários projetos importantes. Mas eu acho que nesse primeiro momento nós vamos acabar discutindo alguns temas que estão mais em evidência. Então a ministra da Agricultura liberou 86 agrotóxicos novos no começo desse ano. Existe uma pressão do setor agro pela liberação desses defensivos agrícolas. Nós temos a questão ligada ao licenciamento ambiental, que tramita hoje pelo Congresso Nacional um projeto mudando o licenciamento ambiental do país, simplificando em alguns casos, flexibilizando em outros momentos, inclusive, abrindo mão do licenciamento. Nós temos questões ligadas à mineração por conta do desastre de Brumadinho. A Comissão de Meio Ambiente já tinha aprovado um texto que, se tivesse sido levado à votação e aprovado, desde o acidente de Mariana, a gente já não teria tido esse problema com essas barragens. Tem várias outras questões, muito provavelmente as mudanças que estão sendo feitas no governo agora com a MP 870 vão acabar sendo discutidas lá dentro da comissão. É o caso da transferência da FUNAI para o Ministério da Agricultura, do Serviço Florestal Brasileiro também para a Agricultura, de um certo desmonte do CAR, do fim das políticas nacionais de mudanças climáticas. Enfim, é algo bastante complexo, né? E a gente ainda vai ter que discutir a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a MP que dispõe agora sobre o saneamento básico. Então tem um conjunto de temas que nós vamos estar discutindo, eu vou estar coordenando essas reuniões e, enfim, essa semana eu vou ter que nomear relator para 68 projetos de lei que foram apresentados e que estão dentro da Comissão de Meio Ambiente. O viés do governo, ainda tentando se ajustar na articulação, a gente vai falar um pouco sobre isso, ele como já é sabido, de natureza bem mais liberal. E, por exemplo, o capítulo agrotóxicos, aí a gente acompanha nas redes sociais, tem inclusive fake news de toda a natureza e tem a tentativa de desinformar também, aí coloca o Roundup lá como uma questão simbólica de satanizar em relação a esses assuntos. Como é que funciona essa questão da tentativa de conversar com o Congresso e dizer para o governo nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e um outro viés? O que a gente gostaria de um pouco mais de transparência nos processos de licenciamento desses agrotóxicos. Eles passavam pela Anvisa, que avaliava o risco à saúde humana, e agora está sendo decidido diretamente pela Agricultura. Eles tentaram aprovar ano passado uma lei nova sobre o tema, essa lei acabou não prosperando. O setor agro defende a liberação desses agrotóxicos para diminuir o preço desses produtos hoje no mercado. Quanto mais empresa fabricando e comercializando esses produtos, a tendência é de queda de valor. A gente sabe que o Brasil é um país quente, mega diverso, e isso acaba ajudando na proliferação de algumas pragas.
Porém, a gente tem que garantir a saúde humana e a população está cada vez mais consciente da necessidade de se alimentar de produtos orgânicos, produtos oriundos de agroecologia. Então, é um desafio enorme, né? Nós vamos estar discutindo, ao mesmo tempo o Congresso deve votar nas próximas semanas um projeto de decreto legislativo sustando os efeitos da portaria do governo federal que liberou esses agrotóxicos. Então pode ser que a própria Câmara dos Deputados derrube a liberação desses produtos no mercado. Então é um tema que vai dar bastante conversa. No Congresso não é pacífica essa questão de liberação desses 86? Não, porque tem uma quantidade grande hoje de deputados que atuam na área de defesa do consumidor e estão muito preocupados com isso. O Brasil é hoje o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E além desse consumo excessivo, você tem o problema das doenças associadas ao uso desses agrotóxicos, né? As pessoas acabam se intoxicando sem saber, as pessoas acabam, tendo a formação aí de neoplasias, de câncer, e é algo muito grave. Por causa disso, não faz bastante sentido a questão contrária à medida do governo, por vários setores, de que a Anvisa participe, sim, ou volte a participar, ao contrário da decisão do governo federal nessas análises? E tudo isso vai estar em discussão, né? A ideia é que a ministra possa dar explicações. Alguns agrotóxicos foram liberados agora, são agrotóxicos já conhecidos, os agrotóxicos velhos e que em alguns países estão suspensos, mas que também estão com as patentes já vencidas, né? E aí outros laboratórios estão querendo comercializar esses produtos no Brasil. O caso mais emblemático é o do 2,4-D, que é o conhecido agente laranja da Guerra do Vietnã, e que é muito utilizado no controle de plantas daninhas na agricultura brasileira. Então, o pessoal tem trabalhado nessa linha. Eu acho que é uma discussão ampla, nós temos outros assuntos para debater, principalmente do que diz respeito à estrutura ambiental do país, e aí é um outro debate com o ministro do Meio Ambiente também. Tá. Dado o seu histórico até de militância pessoal, de conteúdos na questão ambiental, da atuação aqui, de que forma isso você vê da composição natural do Congresso? Tem outros extremos, como a gente está comentando, é natural da Casa Legislativa, como você pretende compor esse perfil em relação à presidência da comissão e à articulação desses casos? A comissão hoje tem maioria de pessoas que defendem o meio ambiente, tem uma parcela de pessoas ligadas ao agro, mas eu acho que vai ter um espaço bacana para a gente poder discutir avanços. E nesse sentido, é muito importante que a gente possa amadurecer os temas e exercitar ao máximo o diálogo. Nós vamos ter que conversar com as lideranças da Câmara, porque não basta a gente poder debater e fechar textos, consensos mínimos dentro da comissão, sem que o plenário também esteja de acordo. Então nós vamos ter que exercitar bastante o diálogo. Tenho conversado muito com o presidente da Comissão de Agricultura, que é o deputado também daqui de São Paulo, Fausto Pinato, e tenho uma reunião marcada com o presidente, Alceu Moreira, da Frente Parlamentar da Agricultura, da FPA, para que a gente possa debater e criar uma agenda mínima de trabalho, onde vai entrar algumas discussões como o pagamento por serviços ambientais, as cotas de reserva ambiental e uma estratégia nacional de combate ao desmatamento ilegal. Então existe um consenso do agro de que o desmatamento ilegal deve ser combatido. A questão do desmatamento ilegal entra num outro capítulo que envolve outros ministérios, outras comissões também, como a questão agrícola que você já comentou, demarcações de terras e o papel de fiscalização que o governo, no primeiro momento, também por um ato do executivo, me pareceu encaminhar no sentido de, para aqueles que atuam no meio, de fragilização dos sistemas de fiscalização. É uma dificuldade, porque existe uma reação forte do agro contra instituições como o IBAMA, que fiscalizam, que cobram, e eu particularmente entendo que o maior problema do licenciamento ambiental no Brasil é a pequena estrutura dos órgãos. Os órgãos não têm uma estrutura adequada, e sem a estrutura adequada os processos acabam demorando demais. Então precisa garantir agilidade, precisa combater as burocracias desnecessárias, precisa ter eficiência, precisa melhorar a qualidade dos estudos ambientais do país. Então tem um conjunto de fatores aí
E tudo isso vai ser discutido. Vai ser um processo muito intenso e eu vou acabar coordenando parte desse trabalho dentro da comissão no que diz respeito à Câmara. A ideia é para a gente poder discutir vários temas dessa natureza com o Senado e estamos discutindo agora a instalação nos próximos dias da comissão mista entre a Câmara dos Deputados e o Senado para discutir o tema das mudanças climáticas. No final do ano, a Conferência de Clima vai ser no Chile, aqui no país vizinho, e tem uma agenda relacionada ao tema que interessa muito ao Brasil no que diz respeito ao combate ao desmatamento. Neste momento que a gente está gravando aqui, dado 90 dias praticamente da questão do governo, nenhuma dessas agendas me parece que tem visualização aqui fora de que elas andam de forma organizada se o governo não corrigir um problema de origem. A gente estava falando sobre a articulação do governo bastante deficitária, no nosso outro encontro a gente já tocou nessa necessidade, e a cada semana que a gente volta para atualizar aqui, tem novos tropeços ao invés de ajustes, Rodrigo. Está faltando uma articulação maior entre o Executivo e o Legislativo. Na Câmara, a Constituição é muito clara quando ela fala que os poderes são independentes, mas devem atuar com uma relativa harmonia, né? São harmônicos entre si. E essa harmonia não está acontecendo. O presidente da Câmara dos Deputados sempre foi uma pessoa favorável à reforma da Previdência, o Rodrigo Maia é um liberal, e ele via conduzindo essa questão da reforma. O presidente Bolsonaro sempre se manifestou contrário à reforma. Ao longo de todo o trajeto dele, durante os 28 anos que ele atuou como deputado, ele sempre votou contra 5 reformas da Previdência que aconteceram nesse período. Na campanha ele foi contra, mas ele percebeu a necessidade urgente. Hoje, 60% do que se gasta no país, do orçamento federal, está ligado às questões de seguridade e previdência. Então ele entende, passou a ser uma pessoa favorável, tanto que enviou para casa o projeto do ministro Paulo Guedes, do ministro da Economia, que muda as regras de aposentadoria do país. O texto é um texto muito pesado, é um texto que uma boa parte dos deputados, mesmo aqueles que defendem uma reforma, são contrários a esse texto. E, ao mesmo tempo, as confusões da última semana, os tropeços políticos, fizeram com que o presidente da Câmara anunciasse que estaria saindo da articulação pela aprovação da reforma. Então, é algo que nós vamos ter que discutir com muita maturidade essa semana. Mais precisamente agora, nessa terça-feira, começam os debates na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O ministro Paulo Guedes é convocado para prestar os esclarecimentos relacionados ao texto. Vai ser feito o juízo de admissibilidade. Até agora a comissão ainda não escolheu o relator do texto. Na comissão mista da Previdência já foi escolhido o relator, vai ser o ex-prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, que é um engenheiro, é uma pessoa muito centrada, ele tem admiração dos colegas na casa, por ser uma pessoa que estuda as pautas, estuda os textos antes de ir para as votações, então é uma pessoa que com certeza vai acabar se dedicando bastante a isso. Vai ser um desafio enorme porque se acontecer o que o governo espera de aprovar até o dia 6 de abril o texto na Comissão de Justiça, no que diz respeito à constitucionalidade, esse texto vai para a segunda comissão, que é a comissão mista, e nós teremos aí até o dia 16 de abril para apresentar as emendas. Então vai ser um tempo muito curto, onde os deputados vão ter que colher para cada emenda cerca de 171 assinaturas. Então vai ser bem puxado e eu acho que a Câmara não vai se furtar a discutir, mas se o governo não entrar pesado e não fizer uma boa articulação, muito provavelmente esse texto não será aprovado. Mas além do governo estar desatualizado ou desarticulado em relação a essas questões que ele precisa ajustar, ele apresenta algumas questões no meio, por exemplo, a última, talvez a mais significativa. Você participou de uma audiência pública aqui na Câmara discutindo esse assunto, então vou direto a este ponto. Apresentar junto a proposta de planos e carreiras e reestruturação dos militares no momento em que o próprio governo coloca na mesa desde a origem que são sacrifícios para todas as categorias, independentemente das origens, e de que a ideia é de reduzir o tamanho da máquina pública. Aqui não se discute se os militares têm questão de juízo de valor, de necessidade de fazer reestruturação da cadeira. Outras tantas carreiras estão na mesma situação. O problema é colocar na mesa exatamente do grupo a qual ele participa.
A impressão dos líderes na Câmara dos Deputados é que o governo até poderia mandar o plano de carreira dos militares, mas depois da aprovação da reforma. Então, em apartado, enfim, um texto separado, chamou muito a atenção o tamanho do impacto. Só para você ter uma ideia, o plano de carreira dos militares aumenta a despesa de pessoal do governo federal em 80 bilhões e a reforma da Previdência dos militares diminui as despesas em 90 bilhões, ou seja, a gente está falando de um saldo de 10 bilhões. 10 bilhões comparado com 1 trilhão, que é o valor que o Paulo Guedes quer economizar com a reforma, é apenas 1% de toda a reforma. Então, é um tema muito pesado para gerar, ao final, uma economia de apenas 1% do valor total. Claro que 10 bilhões é muito dinheiro, mas é 1% do que se espera com toda a reforma. Então, é um tema muito espinhoso. Eu participei da reunião onde houve a apresentação do texto pelo próprio presidente, pelo ministro da Economia e pelos membros que compõem aí as Forças Armadas do país. Eles queriam há muito tempo um plano de carreira, muitos deputados entendem que até é merecido, mas não junto com a reforma. Então é um texto bem complicado. E, ao mesmo tempo, a gente já tem os problemas do próprio texto, né? A reforma que foi para a Câmara é uma reforma que desconstitucionaliza os princípios, direitos e garantias previstos na Constituição no que diz respeito à Previdência. Então, tira de dentro da Constituição, transfere para uma lei complementar. Tem questões ligadas à idade do trabalhador rural, onde fica igualado a idade para aposentadoria de homens e mulheres na área rural para 60 anos. Você tem a questão do benefício de prestação continuada, que é para aquelas pessoas deficientes, idosos que não conseguiram contribuir ao longo da vida, então ficou um mínimo de idade de 70 anos e um valor de R$400, então ficou muito pesado também. A necessidade de 40 anos de contribuição para você se aposentar com valores integrais também, a gente acha que para as pessoas que estão na iniciativa privada, na economia informal, isso também ficou muito pesado. Então, sim, tem um conjunto enorme de situações que a Câmara vai acabar debatendo e eu tenho certeza que vai acabar mudando o texto. E a gente espera que o governo nomeie um interlocutor que entenda da matéria para poder discutir com os deputados essas emendas. Sem discussão, isso tende a ser uma tragédia. A população começa a entender, ainda que seja um conteúdo bastante específico, em alguns casos bastante especializado, pelo menos os princípios gerais do alcance dessa Constituição à medida que você está andando, Rodrigo? Eu acredito que sim, porque eu estou com mais de 120 mil seguidores hoje no meu Facebook e a cada dia que passa a quantidade de pessoas que acabam interagindo comigo, pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas que não estão ligadas a sindicatos, associações, cooperativas e que vêm se manifestar discutindo pontos nevrálgicos do tema, né? Muita gente discutindo a questão da transição, porque tem muita gente que está aí no meio do caminho, enfim. Teve um caso emblemático que chegou a ser apresentado na Câmara a semana passada de uma funcionária da Câmara que falta 9 meses para se aposentar. Pelas regras de transição, se ela quiser se aposentar com período integral, após a reforma, ela teria que trabalhar mais 11 anos. E hoje faltam só 9 meses, né? Então você fala, para essas pessoas... Para convencer ela a dar mais 5 na idade e mais 5 no tempo de contribuição, a grosso modo. Então ficou muito pesado, né? Então... São casos como esse que vão chamar a atenção durante o debate, toda a discussão. Terão 40 sessões de discussão do tema para que ele esteja pronto para ser votado em junho. Então, não vai ser um processo muito fácil, não. Eu falei da questão da reforma dos militares, porque a questão simbólica de conteúdo, e não é simbólica, é de que o governo fala de exigir sacrifício de todos, aí coloca na mesa o seu grupo mais próximo, de novo, como a gente já comentou. E, de outro lado, tem um outro ponto que também está criando uma sensação de descompasso do ponto de vista do discurso. Se a reforma da Previdência precisa fazer esses ajustes para fazer a questão de cargo, o mesmo governo faz discurso contra congelamento, por exemplo, pelo congelamento dos concursos públicos, falando de enxugamento da máquina, menos para os militares do ponto de vista de gastos. Se você imaginar, e você sabe disso aqui do regime próprio, experimentou isso com o prefeito, de que você só alimenta o sistema tendo um equilíbrio daqueles que estão saindo, ele está dando um tiro no pé também nesse conteúdo. Tem uma discussão de fundo muito pesada em Brasília,
a maior parte das estruturas dos ministérios acabou sendo formada, organizado mais ou menos na mesma época. Então nós teremos, é um dado que é assustador, mas é um dado já confirmado. Nos próximos 5 anos, metade dos servidores hoje do governo federal irão se aposentar. Metade em 5 anos. Então, isso das duas, aqui. Ou o governo faz um amplo enxugamento e transfere essas responsabilidades, todo esse trabalho para os estados e municípios, numa nova pactuação, ou o governo vai ter que voltar a contratar. Então, tem estruturas que estão sendo enxugadas desde já. Então, por exemplo, houve o desmonte do Ministério do Trabalho, foi dividido em três ministérios já existentes. A maior parte da estrutura ficou com o Ministério da Economia e o Ministério da Cidadania, mas é uma estrutura que tende a desaparecer. Então, o governo vai ter que repensar e ter clareza do que vai fazer, né? Se vai voltar a contratar para poder voltar a retroalimentar o sistema previdenciário, ou se ele vai decidir enxugar e transferir as responsabilidades para os estados e municípios. Isso significa mudar todo o sistema de tributação e de transferências hoje, que você como prefeito também bem sabe, está nas duas pontas. Essa é a vantagem de poder discutir, que era uma transferência a todo tempo de responsabilidade sem contrapartida de receita, sufocando, obviamente, a questão municipalista. Eu faço parte da frente parlamentar em defesa do Pacto Federativo. Nós estamos pautando alguns projetos importantes agora para que eles sejam votados durante a Marcha dos Prefeitos, que deve acontecer agora no começo de abril na Câmara dos Deputados. E é algo que para nós sempre foi muito pesado. Hoje, 14% apenas de tudo que se arrecada no país fica com os municípios. Em algumas capitais esse valor chega a 17%, mas não mais do que isso. E existe uma concentração enorme de recursos junto ao governo federal, principalmente para pagamento da dívida pública, para custeio da máquina e principalmente a questão previdenciária. E aí questões como educação e saúde acabam ficando em segundo plano. O governo federal, nos últimos tempos, aprovou a ideia de que as emendas parlamentares são impositivas, mas embutiu ali a questão de que as emendas também podem ser para custeio. Então, muitos deputados têm feito emendas parlamentares para o custeio da saúde. A semana passada, na sexta-feira, o governo abriu a possibilidade do custeio também na área da educação. Isso pegou os deputados de surpresa, é algo que vai repercutir essa semana, porque o custeio que deveria estar sendo feito por toda a estrutura do sistema de educação do país vai passar a ser feito também por emenda parlamentar. E isso é algo que para nós é quase que inaceitável. O Brasil precisa discutir novamente como vai financiar a educação. O Fundeb acaba agora no final do ano e não tem um outro modelo para colocar no lugar. Além disso, não bastasse todas essas frentes e capacidade de articulação, o ministro Paulo Guedes coloca na mesa, de forma genérica também, agora ele vai lá falar especificamente das questões em uma das comissões, sobre desvinculação de receitas, o que, no sentido, eu assisti a entrevista dele integral, de tentar municipalizar receitas, tem um dado, embora ele não apresente o modelo, mas tratar das questões de verbas carimbadas em todas essas áreas é algo bastante genérico. É complicado pelo seguinte, obviamente, se você vincula no município, o município vai saber onde gastar, porque é onde tem a maior demanda, o maior calo, as estruturas estão montadas. Hoje, só para você ter uma ideia, você tem que gastar no mínimo 25% com educação, a maioria gasta um pouquinho a mais para não ter problema, e com saúde, 15%. A maior parte dos municípios estão gastando 27%, 28% com saúde. Agora, o maior medo dessa desvinculação é que desvincula para os municípios, mas desvincula para os estados. E uma boa parte do que os municípios recebem na área da educação e saúde vem dos estados. Então, se desvincular para os estados e os estados resolverem diminuir o percentual para essas áreas, os municípios estão quebrados do mesmo jeito. Sim, não resolve o problema. Então, é algo muito preocupante. O que a gente gostaria é que os percentuais mínimos continuassem mantidos, e que a gente pudesse discutir outras fontes de custeio para essas áreas. Nós estamos falando aqui basicamente quase na cara de abril. O tempo é muito rápido quando você tem muitos problemas desse porte para lidar. Hoje, a rigor, pelo que está posto na mesa, com todos os problemas que a gente comentou aqui, o calendário da reforma da Previdência, que é a principal escolhida pelo governo, ele anda do jeito que o governo quer? O governo sempre pautou o legislativo. Isso vale para
instância municipal, as câmaras de vereadores, a maior parte dos textos que são votados são os textos do Executivo, as assembleias legislativas, isso vale a mesma coisa para o Congresso. A única coisa é que o governo ele consegue pautar, mas a decisão final cabe aos deputados. Então, muito provavelmente, se a articulação política for equivocada, o texto não é aprovado. O governo consegue, inclusive, garantir agilidade, mas não a aprovação. A aprovação depende muito mais dessa articulação política em torno de mudanças no texto, em torno da liberação de recursos para as regiões, porque está todo mundo desesperado, precisando de recursos nessa crise. Então, existe um debate aí de fundo e que o governo precisa fazer. O governo até agora não assumiu. Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo atualizar conosco aqui. A gente promete, a partir dos nossos próximos encontros, ir atualizando também as outras demandas, inclusive as que chegam, as que são prioritárias para você, para fazer esse duplo exercício aqui da questão pública. Eu que agradeço o convite para poder estar prestando contas, esclarecendo. Realmente, muita coisa tem mudado de uma semana para outra, mas a expectativa é de muito trabalho. Muita coisa vai estar sendo discutida. Essa semana nós estamos pautando a votação da nova lei de licitações, que é um tema que a gente poderia ficar mais de hora aqui conversando. Só para você ter uma ideia, são mais de 500 projetos tramitando em conjunto com a proposta da lei de licitações. Então, provavelmente nós vamos passar o mês inteiro, agora de abril, discutindo a aprovação da lei de licitações. Mas ela já está na pauta de votação dessa semana. Que então, parece um represamento de assuntos aqui completamente diversos e especializados para tentar digerir isso tudo num espaço curto de tempo. Sim. Imagino que seja bastante difícil. Você pode assistir este programa, assim como os demais, a hora que você quiser. É só clicar lá no YouTube que está disponível para você assistir on demand. Até o nosso próximo encontro.